Salve, salve, evoluídos! No ar mais um podcast, Evoluir Podcast da Evoluir Psicologias, clínica e consultoria situada aqui em Santarém. Meu nome é Wilson Negreiros e hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre relação abusiva, relacionamentos abusivos. E como que se dá, quais os contextos, né, que a gente pode apresentar para o pessoal. E sempre refletir e desmistificar alguns conceitos aí do senso comum. Hoje, gente, é 8 de março, hoje é Dia das Mulheres, e hoje eu tô com duas especialistas aqui, duas grandes mulheres, duas mulheres fantásticas, que eu vou deixar elas se apresentarem. Vou deixar não. Vocês, vocês vão se apresentar. Tá certo, eu sou Isabelle Lopes, não Isabela Lopes, né? Is- Isabelle com Lopes. Z e dois E L's. isso, faço parte da equipe Evoluir, né? E Uhum. estamos aqui participando hoje com esse tema muito polêmico, um tema muito contemporâneo, um Profundo. tema que faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe que está sofrendo o abuso, né? E estamos aqui com a Diane, né, que é uma super profissional, tem muita experiência e vai contribuir com a gente nesse momento. Legal. Olá, meu nome é Diane, eu sou assistente social por formação. Eu estou coordenadora da Fundação para a Paz e sou ativista há 12 anos na garantia de direito das mulheres. Que legal, né? Que nome bonito essa função. Sim. Repete como que é? Ativista? É, ativista. Ativista em quê? Ativista. Violência contra a mulher. Olha que legal, né? Massa. E Interessantíssimo. eu já soube, a Isabela me falou, Isabelle, foi de propósito. eu percebi. A Isabelle me falou que Diane tem muitas histórias interessantes para contar pra gente, né, Diane? Muitas. Sempre quando a gente aborda um tema polêmico, né? E assim, psicologia, né, Isa? A gente sempre tem. Vou te chamar de Isa para não correr o risco de chamar de Isabela. Quando a gente aborda, né, esses temas, e todos os temas em psicologia, relativamente, eles são profundos, né? Leva-se um peso, né? Tipo, a gente tem que realmente descobrir essas como que eu posso falar? Essas características, né? Desmistificar, né? Exatamente, desmistificar e principalmente, e é o intuito aqui do podcast é torná-los, a gente vai tentar torná-los mais leves, Eu acho que né? trazer para o nosso contexto, né, para o nosso Exato. dia a dia, porque acaba sendo um termo na área da psicologia, na área da assistência social, né? E então, quando a gente passa a falar mais, colocar no nosso cotidiano, vai chegando mais as pessoas que estão sofrendo e nem sabem. E eu acho que a gente poderia até começar com o público, né? Quem é que sofre? Todos nós podemos sofrer, né? Não é só Exatamente. aquela mulher bonita, né, que o marido tem muito ciúme, não. Qualquer um, né? Pode ser familiar, pode ser no seu trabalho, qualquer tipo de relacionamento tá propenso, né, a ter uma questão abusiva dentro de amizades, né? A gente vê muito essa questão. É E até em verdade. crianças, né? Porque eu já atendi e já vi que crianças sofrem por causa de relacionamento abusivo dos próprios amiguinhos, né? Eu queria saber da Diane. Diane, qual que é a tua formação? Qual foi tua trajetória para decidir trabalhar com essa questão? Porque eu acho interessante, né? A gente tem que saber onde é que a gente está se metendo, né? É assim, eu sou filha de pais separados. Com 8 anos de idade, meu pai foi embora de casa. Ficou eu e minhas 3 irmãs, no caso, somos 4 com a minha mãe. E minha mãe foi uma mulher que meu pai nunca deixou ela trabalhar, nunca deixou estudar. Uhum. Dizia que enquanto ela tivesse 2 braços e 2 pernas, ele ia trabalhar para ela. Então ele não deixava, porque se a mulher fosse trabalhar, é porque ela ia virar safada, não podia dirigir, não deixava ela tirar a carteira de habilitação, não deixava usar uma roupa curta, ele que tinha que escolher a roupa que ela ia usar. Então você viveu na Não, pele eu essa vivi questão, e né? eu via minha mãe na porta do banheiro, eu criança, mas eu achava errado, minha mãe na porta do banheiro, segurando a toalha no braço, a escova de dente com esse dedo e do outro lado a cueca. Tipo um cabide na porta do banheiro, porque o meu pai não sabia procurar a própria cueca
e nem colocar o creme dental na escova de dente, minha mãe tinha que deixar tudo preparado. E o café da manhã dele tinha que ser comida. Não era café comum, era comida cedo. Nossa, assim, e a gente cria mais propriedade até para trabalhar com isso, né? Eu imagino, né, Isa? Sim. E aí tem um conteúdo psicológico muito legal, né? Para a gente Uhum. trabalhar sobre a questão da identificação, né? Do própria trajetória de vida, Sim. próprio histórico de vida, porque eu tiro por mim, né? Assim, quando a gente realmente, não sei a Isa, quando a gente se depara em consultório com um caso que a gente já viveu, isso é muito doloroso, né? Isso a gente tem que estar muito mais preparado para lidar com aquilo. Sim. E você é o tempo todo, né? É. É porque assim, o que eu me lembro é que a minha mãe ela não tinha como trabalhar, ela não sabia trabalhar. Ela não Uhum. podia, ela não tinha. Minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela foi obrigada, antes de casar, a ir para uma escola de freiras para aprender a lavar, cozinhar, passar, bordar, para saber servir um homem. Era assim que era visto. Então ela já tinha uma Ela cultura, tinha uma né? cultura, já era a cultura dela. Então eu achava aquilo super errado. E quando a minha mãe separou, a gente vai viver do quê agora? E assim, não é uma cultura da família dela, isso é uma Não, cultura da nossa da sociedade, nossa custando sociedade. lembrando que nós estamos vindo, né, de uma Uhum. sociedade extremamente machista, que Machista. isso era comum. E isso era não. Nós É, ainda vemos hoje isso, é né? Tem comum. mulheres que apanham, por exemplo, em casa e não reclamam porque isso é um sinal de amor, né? Ah, ele tem ciúme de mim. Isso é um sinal de zelo, né? Então Ruim tem isso, com ele, pior acontece sem hoje. ele. Ou Isso. até mesmo porque é uma estratégia do abusador. É, Ele esgotar todas as possibilidades, né? Sim. As referências do abusado para que ele não tenha acesso a ter a sua independência. É porque, assim, na verdade, o abusador que a gente falou, agente de agressão, ele tem a necessidade de diminuir a vítima, acabar com a autoestima dela, para ele se fortalecer e ter aquela mulher submissa aos pés dele a vida toda. É a forma que ele tem de manter aquele relacionamento vivo, manipulando aquela mulher e mostrando que ela não vai encontrar um outro homem que a queira, só ele, que ela não tem capacidade, que ela tá feia, que ela tá burra, que ela tá acabada. E ele mostra que ele é o único homem que, mesmo brigando com ela, ainda aceita aquela mulher burra, feia, acabada, que não tem capacidade. O- Então ele consegue através é como se disso. fosse um favor que ele estivesse fazendo para ela, né? Exatamente. Ô, Diane, você tocou num ponto fundamental. Assim, quem está escutando isso, eu tenho certeza que tem gente se identificando com isso, né? Quantas vezes a gente ouve em consultório, eu não vou terminar porque eu tenho medo de ficar sozinha, ou tenho medo de ficar sozinho, porque a gente Sim. está falando da mulher, mas também por conta da tua experiência. Mas os homens também, logicamente que deve ser uma porcentagem menor, mas homem também sofre sobre Uso. a questão do abuso, né, nas Porque, relações. assim, mesmo atendendo mulheres, como eu já me tornei uma referência nessa questão, até dos direitos humanos, porque idoso procura, violação de direito de animais, criança e adolescente, pessoa com deficiência, eles me procuram, elas falam, eu quero resolver, então você Sim. resolve? E eu vejo que muitos homens me procuram sim. Eles me procuram para dizer que a mulher está batendo, que a mulher está xingando, que a mulher fala que ele é corno, que não quer ele, que saiu com outro homem. Olha aí que E eles interessante. choram porque eles querem aquela mulher. Homem que chega comigo com a cabeça quebrada, Ó, com o braço quebrado, tá? porque ela bateu neles. Elas bateram e não querem ele, só querem o dinheiro deles porque elas precisam. E assim, Aí, é esse pode ser engraçado. até um tema para um próximo, porque olha aí, É não é nem verdade. novidade, né? Porque às vezes a gente não para pensar, a gente foca tanto na mulher que a gente esquece o outro lado, né? Mas é porque assim o homem ele tem vergonha de pedir ajuda. Quando o homem procura ajuda, ele nunca chega sozinho comigo. Ele vem com uma irmã, com uma filha, com uma amiga, porque sozinho ele não vai conseguir. Até porque a própria sociedade ela fala que o homem ele é superior, que o homem ele bate na mulher, a mulher é frágil, que a mulher não bate no homem, entendeu? Então, quando eles vão querer denunciar, os próprios assim, lugares que eles vão procurar ajuda falam, mas pô, cara, tu apanhou da tua mulher, tu não deu nem um tapa nela, tu desse tamanho apanhando de mulher, como é que ela te xinga, te bate, ainda dá uma gargalhada na cara deles? A gente. Isso é lamentável demais, E eles né? me chamam para eu acompanhar na delegacia para dar uma força para eles conseguirem registrar.
Olha aí, que legal. É, Que legal não, que interessante, porque olha o que tu traz pra gente, né? O homem ele vai precisar de uma outra mulher para chegar até lá, né? Então, nossa, o quanto que esse homem já vem sofrendo para ele chegar ao ponto de chegar até você, de chegar até uma delegacia, né? E é uma coisa que a gente não fala e nem escuta falar, realmente, é como eu falei, né? Como a nossa sociedade é machista, se você é homem, como é que você não pode? Você não pode com a sua mulher, né? Então, é complicado, né? É lamentável, assim, porque até em redes sociais, se a gente prestar bastante atenção, é polêmico, né? Isso É que a gente está polêmico, falando. é Porque polêmico. até em redes sociais, se a gente prestar atenção, existem memes, né, de mulheres batendo nos homens e as pessoas dando risada. Ó, o que vai acontecer se você chegar tarde? Aí tem Acho lá, engraçado. né? E a gente não vê isso, o contrário, né? Se é o contrário, realmente é uma Que tem questão gente absurda. sofrendo com E isso, né? sim. Sofrendo com exatamente. isso. Deixa eu só. Aqui é ao vivo mesmo? Aqui é. O que Aqui, foi? deixa eu só direcionar aqui. Não tá me escutando? Tá. Eu acho que ele tá te escutando, mas. Tu não tá. É? É. Ah, tá certo. Vamos voltar para a polêmica. Ok. E eu acho que essa permissividade alimenta, né? Eu acho que se a gente não parar para a gente ver essas questões e dar uma refletida sobre isso, a gente não vai cessar esse ciclo nunca, né? Enfim, em relação à formação, em relação a eu quero trabalhar com isso. Quando você decidiu trabalhar com isso, né, devido à tua história, à tua vivência, você procurou o quê? Que curso, enfim. Na verdade, é toda uma história muito. Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, elas vêm de uma forma muito natural. Eu me formei em fevereiro, em abril ia ter uma seleção para ter atendimento só de mulheres no centro, que era o Centro Maria do Pará, na época, em 2011. Mas você se formou em quê? Assistente social. Assistente social, Porque em serviço a minha social. área é serviço social. A minha área é uma área de conhecimento geral. Eu posso trabalhar tanto na área jurídica, saúde, Que educação, legal. assistência, delegacia, escola, o MEI. É uma área bem, bem ampla mesmo. Como perita judicial, pela Justiça Federal, que eles nos nomeiam. Então, assim, é um leque de oportunidades. Mas aí você tem que saber o que realmente você gosta de fazer e o que você quer fazer. Como meu estágio foi na vara de execuções penais, depois eu fiquei como voluntária durante um ano, eu achei muito interessante trabalhar aquela questão com as pessoas que eram egressos, que estavam ali, que eu assinar, porque eu não julgo ninguém, eu sou muito imparcial. Né? A gente tem que ouvir, saber a história de vida, entender, para poder saber por que gerou aquela situação. Toda Nossa, história tem que um começo, difícil. um meio e um fim. É tão difícil encontrar alguém que não julgue hoje, né? Que seja Não, mas eu imparcial. não, eu sou muito imparcial nesse ponto. Aí eu trabalhei, quando inaugurou esse centro, eles estavam procurando profissionais para fazer uma seleção. E como eu tinha trabalhado com a pessoa que tinha cometido o crime, que estava no presídio, vivia dentro do presídio, vivia dentro da vara de execução penal, eles olharam o meu currículo e eu já era voluntária. Então eles falaram: olha, então ela é a pessoa perfeita. Ah, mas ela é recém-formada, não interessa. Ela tem uma carta de apresentação que está dizendo que ela está apta a trabalhar, já tem um ano de voluntariado, que não era um trabalho remunerado, mas eu já trabalhava como assistente social. E aí falaram, já que ela trabalhou com egresso e com preso, com penado, ela fez esse excelente trabalho, imagina o que ela não vai fazer com a vítima. E na época, muita gente ficou com raiva que tinha pessoas com 30, 20 anos de carreira que não passaram nessa seleção. E eu Entendi. passei com currículo, com apresentação. E aí eu comecei a trabalhar em abril, no Centro Maria do Pará, que eu fui a primeira assistente social do centro. Ah, que legal. Aí eu comecei a trabalhar lá no centro, aí tudo. Aí depois veio para a Paz, fiquei no centro. Saí do centro, fui para o Parapaz, que é onde eu quero o Propaz, no caso, que é a Delegacia da Mulher, um trabalho integrado, trabalhando também com mulher e criança. E, na época, também eu trabalhava no abrigo de criança e adolescente. Aí tudo foi fluindo, porque eu atendia as mulheres e eu pensava, e depois do boletim, o que vai ser da vida dela? Eu batia de porta em porta para saber se me davam bolsa de curso de informática, se me davam um curso profissionalizante, eu ia saber como é que ela podia fazer para conseguir concluir os estudos dela. Nossa, que legal. Montar currículo, tudo isso, entendeu? Aí uma Assim, coisa foi... é uma trajetória. Parabéns, tem uma trajetória muito legal, muito rica. E
E a gente até fazendo uma análise vocacional da coisa, a gente vê a importância da tua vivência Sim. com a tua escolha, Sim. né? Você foi construindo uma predisposição com a tua própria vivência Sim. mesmo. E vem Essa dentro da faculdade dela, porque dentro da faculdade a gente sabe que a gente tem opções de estágio, né? exatamente. Então isso foi puxando, né, para o que ela se identificava, que isso é importante também. Então, quando ela fala, a gente vê que tem um brilho no olhar dela, né? Ela gosta do que ela faz. E é muito difícil, porque como ele colocou, não julgar. Né? Como é que tu vai julgar aquela mulher que reclamou ali do abusador e no dia seguinte ela diz não, não quero mais, né? Eu amo ele, quero ficar com ele, estando lá com a testa, né, rachada lá, mas ela tá lá. E como é que você faz o não julgar, né? Então é muito interessante, é muito difícil, né? E assim, para quem está no processo de escolha profissional, e a gente aplica muito isso na clínica, Sim. né, Isa? Se você realmente se depara com uma dúvida do que fazer da vida, cara, às vezes você olhando para a tua própria história, você vai encontrar a tua resposta, né? Você vai encontrar o que você quer fazer, o que você vai ser feliz em fazer, né? Isso é uma das estratégias que eu criei. Criei nada, já existe. Mas é uma das estratégias que eu uso em clínica para justamente a pessoa se descobrir, Sim. né, dentro da profissão. E você, Jane, é um exemplo clássico do que a gente aplica dentro da clínica. Sim. Enfim. Posso fazer a pergunta? Claro, Eu quero que ela conte. hoje vocês podem Diz que tudo. aquela não é pra ti, não, é pra ela. Qual foi o Eu caso, vou assim, sair. tchau. De abuso, assim, que tu viste que te marcou mais profundamente, que mexeu contigo? Eu atendi um caso, eu acho que no ano de 2012, logo que eu entrei, uma senhora casada, 45 anos, né? Mãe de 3 filhos homens, meninos, morava numa comunidade bem afastada. Essa mulher, o marido começou a dizer que ela estava traindo, e ela vivia para ele e para os filhos que ela estava traindo, que ela era uma safada, e Depois de começava 45 45 anos de anos. casado. Aí começava a enxergar coisas que não existiam, entendeu? Naquele relacionamento. E aí o que aconteceu? Ele um dia com muita raiva deu 7 facadas nela. Só que as facadas atingiram assim, não atingiram assim as partes vitais do corpo, foi braço, perna, o antebraço. A 7ª facada que ele deu, a faca entrou e quebrou na lajota da casa. E ele parou de esfaquear porque a faca quebrou. A gente recebeu a denúncia da comunidade que essa mulher estava em cárcere privado, toda esfaqueada, e que ninguém tinha prestado socorro para ela. A gente foi até a comunidade, conseguiu resgatar essa mulher, trouxe ela para todo o atendimento, e hoje essa mulher está morando em outro estado. Ela foi embora. Por quê? Quando o pai esfaqueou a mulher, no caso a esposa, os filhos ficaram do lado do pai e ajudaram o pai, porque eles entendiam que a mãe era uma safada e ela merecia ser punida porque ela tinha traído o pai deles. Então, os 3 filhos ficaram contra a mãe e o pai também. E esse caso me chocou muito, porque geralmente a gente quer proteger a nossa mãe, né? A gente quer separar uma briga, e não, eles ficaram do lado do pai e a mãe que não prestava. Nossa, chocante, eu tô chocado. Isso deveria acontecer porque eles cresceram ouvindo isso e ela não se colocava, né? Exatamente. Porque acontece muito, a pessoa que é abusada, ela não se coloca, né? Ela Então, não ela só enxerga. recebe aquilo, baixa a cabeça, né? E diz, eu mereço. Se está fazendo, acontecendo, é porque Fez alguma coisa para... é errada, É né? aquela questão cultural, né? Cria-se uma atmosfera, uma regra, né? De que é assim que funciona, e quando a pessoa é vítima de alguma coisa, ela passa a ser culpada, né? É muito louco isso, né? Todo mundo culpa. Exatamente. E a gente entra dentro daquela questão da dificuldade da gente enxergar, né? Identificar os sinais. E assim, é numa comunidade, né? A gente sabe aqui que comunidades muito pequenas, ribeirinhas, né? Que a nossa realidade é que nós estamos no norte, né? Na Amazônia. Sim. Então, a gente vem com muitos povos diferentes, né? Então, vai de família para família. Numa comunidade pequena, nossa, Deus o livre, isso aqui em Santarém já acontece. A gente sempre está escutando em rádio, né? Em TV, vendo, tem um mês que se fala muito nisso, vão em escolas, ainda acontece, imagina nas comunidades, né?
Teve um caso que aconteceu aqui em Santarém, esse caso foi muito forte, porque a moça, ela não trabalhava, ela não estudava, uma moça muito nova, e ela estava assistindo novela na casa dela, morava só ela e o marido, e o pai morava 3 casas depois da dela, o pai dela. Uhum. Ela assistindo novela, quando ela estava assistindo, ela ouviu bater na porta, né? Aí ela falou, quem é? E não respondeu. Quando ela abriu a porta, o marido dela parou ela com uma terçadada na cabeça. O que que é terçadada? Terçado, pegou um terçado e acertou Ah, a é aquela cabeça dela. faca? Facão, não o facão. É aquela Facão, aquela Que é grande. tipo uma espada, né? Que a gente fala terçado, né? é. Aí ele Sim. pegou o terçado, deu na cabeça dela. Ela conseguiu se arrastar, sangrando muito, só que dela desceu da face dela. Se arrastando, chegou até a rua. Quando chegou na rua, ele deu mais uma terçadada no braço dela, que ficou assim. Quando ele ia dar o golpe de misericórdia, que a gente fala que era o golpe final, o pai dela gritou. E o pai dela chamou a ambulância e levou ela para o hospital. Por pouco, ela não morreu. Aí se passaram uns meses, a gente foi no hospital, conversar com ela, saber o que estava acontecendo, que ela estava internada, né? Que foi muito forte, a pancada e tudo. Feminicídio, né? A tentativa de feminicídio Sim, mesmo, mas só né? Mas só que lembrando na que o época, abuso, nem todo abuso é é feminicídio. feminicídio. Né? Isso é interessante a gente E nessa colocar. época, que era o ano assim, 2012, por aí, ainda não tinha isso aqui, não tinha a questão do feminicídio, né? Era visto como tentativa de homicídio, né? Ou grave ou leve, né? Que eles falavam. Agora que está tendo essas outras leis. Mas nessa época, depois de 3 meses, ela foi comigo lá, no caso, no Parapaz. Então, só uma pausa, só para ficar clara essa parte. Quando se caracteriza o feminicídio, que é a violência, a tentativa de homicídio Contra a mulher. contra a Contra a mulher mulher. dentro do contexto conjugal, Isso, né? isso. Isso é um agravante. É, É mais grave do que a tentativa de homicídio. mais Sim. grave. Quando o motivo é pelo fato dela ser mulher e pelo Isso. fato dela ser Do dependente, né, Isso. dentro do contexto Isso. conjugal, caracteriza-se Feminicídio. feminicídio. E o interessante é colocar também, porque o abuso ele não é só físico, né? Não. Ele pode ser Não. patrimonial, a casa é minha, eu que te sustento, essa TV é minha, não liga, não pega na TV, né? O emocional, psicológico. Sexual. O sexual também, que é Muito forte. muitas mulheres sofrem, não se colocam, né? Até porque aquela história, eu vou contar e o que é que vão falar, né? Então a gente vive muito nessa época também. Aí a gente puxa um pouquinho das mídias sociais, né? A gente vive aquele romance, né? Aquele amor e de repente não é bem assim na vida real, né? Que a gente vê isso muito. Então é interessante colocar que não é só violência física. Não. E hoje o sexual é muito visto dessa forma. Ele é meu homem, é meu marido, eu tenho que fazer com ele, eu tenho que dar todo dia porque ele quer. Porque ele quer, não é porque eu quero. E aquela que se eu não der, vem outra para dar e ele não vai, eu não vou poder reclamar. Tem muito isso, tá vendo? E mulher que está de resguardo, mulher que está com CA de menstruada, útero, menstruada, que está muito doente, que não pode fazer, eles falam que é frescura, que se não morrer da doença vai morrer de porrada. É uma escrava sexual. Mas só que elas não conseguem enxergar dessa forma. Então, elas acham que elas são obrigadas, ou porque são casadas, ou no religioso, ou no civil. E essa é uma obrigação de mulher. Elas têm que, assim como eles têm que sair para trabalhar, elas têm a obrigação de manter relação com eles, porque elas são a mulher deles na hora que eles querem, no momento que eles querem, do jeito que eles querem. Então, Entendeu? e eu acho que aí, e a gente vem tratando disso, é que entra a importância de uma terceira pessoa, né? Seja parentes, vizinhos, alguma coisa, para alertar. Mesmo na dificuldade da pessoa entender, existem alguns, por exemplo, existe o assistente social, existe o psicólogo, existe o professor, eventualmente, sim, né? Sim. Que até às vezes é muito importante porque chega na mulher abusada através do filho. Né? Sim, muitas das vezes, Sim. né? Eu que já trabalhei em escola, e ontem a gente fez um podcast sobre psicologia escolar, eu ouvia muitas histórias, né, de abusos dentro de casa que refletia naturalmente no desempenho do aluno na escola. Porque assim, quando eu estudava, a escola era a minha segunda casa. Então, o que eu aprendia em casa, eu levava para o meu educandário. Então, tudo que eu cometia fazia dentro de casa, eu ia fazer na escola. Um exemplo, não é para jogar o papel no chão, é para jogar na lixeira, você não pode bater no professor, você tem que respeitar o professor. Esses são valores que a gente não está vendo mais hoje, porque eles estão muito, né?
Então, se o aluno não respeita a mãe, não respeita o pai, tu acha que ele vai respeitar a professora? Ele vai respeitar uma outra mulher? Ele vai respeitar a coleguinha da escola? Ele não vai. Aí começa o bullying, começa a violência Sim. doméstica, entendeu? É isso aí que a gente tratou. O aluno, ele é reflexo do que está reflexo. acontecendo em casa. reflexo. E muitas vezes está sendo um reflexo de um Negativo. relacionamento abusivo. Isso a gente vê na clínica também quando atende criança. Demais. Né? Muito que a criança está passando ali toda aquela ansiedade, aquela frustração, angústia, que é reflexo do que ela está vendo e vivenciando dentro de casa. Aí o pai e a mãe levam a criança para terapia, né? Mas não fazem. Exatamente. Isso é importante mesmo. Todo mundo fazer. Exatamente. E assim, pelo contrário, né, do que muitas pessoas pensam, a criança, ela traz de uma forma mais genuína, mais, né, a gente tem as técnicas lúdicas da criança trazer as coisas, mas às vezes acontecem muitas coisas com a criança que o abusador pensa que a criança não vai falar por falta de entendimento do que esteja e que a criança acontecendo. não escuta, que a criança não entende, né? E isso vai se refletir de várias formas. Eu já atendi mulheres que não tem como deixar o filho, né? Às vezes não tem uma creche, não tem um meio para deixar, então ela tem que levar a criança com ela para a delegacia, né? No caso, para o Parapaz. Quando eu vou atender a mulher, eu não tenho como falar, deixa o teu filho de 2 anos ou 3 anos lá fora e entra só, que ela não tem com quem deixar. E acaba entrando com a criança. Eu fui atender uma criança, ela tinha 4 anos, essa criança. Atender a criança não, atender a mãe. Quando a criança entrou com a mãe, que a mãe começou a chorar, falar o que o pai da criança fazia, falou o nome do pai dele. Aí o neném me olhava. Ele me olhava, franziu a testa, me olhou assim, ó. Eu disse, eita. Aí ele olhou para mim, quando a mãe dele terminou de falar, que ela ia saindo, ele pegou na mão dela, olhou para mim e falou assim, matar, papai, faca. Dizendo que o pai dele, eu entendi que como a mãe dele estava chorando e falando mal do pai, o pai dele ia lá para me matar com uma faca. E ele falou 3 vezes, matar, papai, faca. Ele falava desse jeito para mim. E se a gente for projetar o crescimento dessa criança vivendo com isso, né? Eu acho que outra história magnífica. Você é uma ótima contadora de histórias mesmo. Eu falei. Né? Ela Vocês é muito conseguem boa, mentalizar, muito boa. né? Não, eu pensei aqui, ele falou já vou analisar, né? Ele falou olhando pra ti ou ele pegou na mão da mãe dele e foi saindo? A mão da mãe dele, virou pra mim assim e falou. Será que ele papai, faca. Será que ele não falou assim, agora eu estou indo matar o papai com faca? Não, era pra ti mesmo. Mim. Ele me ameaçou mesmo. Nossa! Era pra mim. Foi uma ameaça? Pra mim. Tipo porque a mãe dele me contou, falou mal do pai dele. É aquela história, você não pode se meter num casamento de marido e mulher. Olha o ditado aí que vem há milhões de anos, por isso que vizinho vê mulher apanhar e não faz nada, escuta aquela história e não denuncia, né? Porque a gente não... História de marido e mulher mete a colher sim, tem que né? meter, ainda mexer, que nem comida. Aí eu nunca esqueci a imagem daquela criança. Sim, não, e com pra mim, e fazendo assim. Com 4 anos é muito forte. Ele não conseguia nem falar a frase completa, entendeu? Ele falava, matar, papai, faca, engrossava a voz, que a vozinha dele era fina. Agora você imagina, projeta aí o crescimento dessa criança, né? Aí a gente entra na questão do desenvolvimento da delinquência, né? É preocupante. Não, da influência e aí, da violência. Com 4 anos ele está entrando na segunda infância, né? Ali naquele período que a personalidade está, né, se formando, tem tudo isso, tem todo esse contexto, né? E se estabelecendo e vivenciar, né? Porque tu imagina assim, um relacionamento, o casal já em conflito, né, no relacionamento abusivo, não é fácil para o homem, não é fácil para a mulher, porque se eles estivessem felizes, estariam se beijando, se abraçando, ninguém ficava xingando um ao outro, né, nem ofendendo. Mas desculpa te interromper, sempre há um abusador e sempre há uma abusada. Porque, assim, a gente fala, né, de relacionamentos abusivos, mas talvez os dois não percebem. Sim. Inclusive o abusador. Que ele está sendo abusador. Né? Sim. Que ele está sendo nesse abusador. Papel. Sim. E sabe o que é interessante? Porque eu já vi, né, casos assim...
eu trato a minha mulher desse jeito porque o meu pai tratava a minha mãe desse jeito e o meu avô tratava a minha avó desse Isso é jeito. verdade. Então, tipo assim, é o meu jeito de demonstrar carinho. Logo que eu me formei, eu tenho essa carinha, mas já sou formada há 16 anos. Já? Já, 16 anos, acredita? Fui fazer as Bagagem, contas né? esse dia, fiquei até, nossa. Passa rápido, né? Aí Passa vocês façam a voando. conta Não, não aí, façam vê nada de conta, quantos Passa anos acabou a ela conta. tem. Voltando, né? E eu atendi, fui fazer terapia de casal, né? E recebi um casal, olha que interessante. Ele nordestino, né? Ela amazonense. E a gente via que existia um amor, porém ele foi criado de um jeito que a mulher não ia nem no supermercado. Sabe aquela mulher que não escolhe nem o que vai comer? E ela criada completamente diferente, com o pai muito presente, né? Eu te amo, minha filha, com contato, afago, e ela casou com um homem extremamente frio, né? Que ela não podia sair de casa, aquele bem característico machista, mas na terapia a gente via que ele gostava dela, só que ele não sabia demonstrar do jeito que ela queria receber, né? Esse amor, e ela dá para ele, porque ele não aceitava ser abraçado, ele não aceitava ser beijado em público, né? E antigamente os casamentos aconteciam muito rápido. As pessoas não se conheciam. Até hoje a gente não pode falar, porque tem casamento de 6 meses que dá certo e de namoro de 8 anos que não dá certo, né? É muito Então relativo, né? isso é muito relativo. Então foi um caso assim que me marcou muito, porque eu via que existia o amor ali das duas pessoas, né? Eu tenho uma Porém eles pergunta para não você conseguiam. depois. Para mim, pode fazer. Sou curiosa. Não, termina a história, porque a história tá Então, boa não, também. então assim, então eles se separaram, chegaram, não conseguiram ficar junto, porque é uma coisa que vem enraizada. Para você mudar é um processo muito longo, e aí a gente cai naquela coisa, a gente está naquele momento do descarte, né? Então vem uma outra pessoa e é mais fácil você mudar do que você manter e trabalhar, né, num relacionamento. Era um relacionamento abusivo, mas um abuso porque eles vieram com essa cultura e essa criação, né, diferente. E aí a gente entra num contexto mais psicológico, afetivo, que Sim. aí vem a origem da minha pergunta, né? Como é que surge o amor aí, nesse meio, nessa diferença toda, né? Uhum. São seres completamente diferentes, mas que resolvem ficar juntos, né? Mas aí, Escolhem ficar ali juntos. nesse caso tinha uma parte religiosa, né? Que Tem aí todo um aquela contexto. pessoa fizeram um curso, aí se conheceram, aí veio aquela terceira pessoa, não vou citar religiões, né? Que intermediou e saiu o casamento. E eles foram se conhecer durante o casamento. Né? Porque a gente sabe que quando a gente casa, que a gente vai conviver, dormir e Casar é uma acordar escolha, né? junto. Sim, mas existe a influência. Casar é Né? uma escolha e Sim. para a gente escolher, a gente tem que conhecer. Aí a gente vem para outro momento que a nossa sociedade coloca, que a mulher vai chegando a determinada idade, a mulher precisa casar. Obriga, né? Né? Que é Então a nossa obrigado. sociedade começa, tu vai para um Natal solteira, né? E chega lá aquela tia e pergunta: e aí? Não tem nenhum na internet, nem ninguém assim, você não está namorando. Nessa hora você pega o YouTube e mostra esse podcast para tia. Tia, assiste isso aqui. Assiste. Olha, vou te contar uma coisa. Hoje eu fui perguntada disso. Falei com uma tia e ela, terminando, tchau, tia, né? Ela disse assim: e aí, não tem nenhum contatinho, nenhum namoradinho, né? Que elas não falam contatinho, né? Não tem nenhum namoradinho. Eu, tchau, tia, tchau, tia. A ligação tá ruim. A nossa sociedade, ela coloca isso para a mulher. Ela impõe, né, Né? pra gente que a gente tem E que... vai. Olha como a nossa sociedade ela é abusadora também. Porque a mulher vai ter que casar, casou, tem que ter filho, né? E por aí vai. E assim, você tá tocando num ponto muito interessante que foge dessa coisa do abuso, vamos colocar aí, conjugal, né? Que é o abuso da sociedade, que é o abuso nas amizades, abuso na família, né? Entre irmãos, então, Entre hein? irmãos. Filho e mãe também, que quer Exato. é idosa. E a mãe que fica, ó, que horas você vai voltar, né? Vem almoçar na minha casa. Você acha que superproteção é uma relação abusiva? É um relacionamento abusivo? Joguei para refletir Eu aí, acredito que quando ele começa a interferir muito na tua vida, de não te permitir fazer o que quer. Quando te incomoda, né? Eu acho que a partir do momento que começa a te incomodar, passa a ser um abuso. Inclusive, a gente vê na internet muitos memes dizendo assim: eu aprendi a dizer não.
porque a gente não pode dizer não, porque a pessoa hoje em dia não pode ser frustrada, né? Então, a partir do momento que ela me chama, vamos tomar um café, e eu digo assim, não vou porque tu tá muito importante, tu já tem outros amigos, tu não quer mais sair comigo, né? Então, tem tudo isso, existe Só sim, que quando me incomoda. as pessoas têm que entender que quando eu estou dizendo não para ela, eu estou dizendo sim para mim. Sim. Então, não é que eu não queira, é porque realmente naquele momento eu tenho outras coisas para fazer. Só que as pessoas, elas começam a te detonar mesmo, né? Começam a brigar, A achar que cobrança. mudou, a Aí sim, cobrança. eu acho que aí entra na questão da relação abusiva com os pais, por exemplo. Quando deixa de ser preocupação e acaba sendo uma questão de dominação, né? De pai para filho, de mãe para filho, por exemplo. Essa questão do amigo também. A partir do momento que o amigo não dá essa opção para você ou que compromete a amizade, a tua relação porque você não disse, porque você disse não, né? E você sabe que se você falar não, você vai ofender um amigo e ele não vai entender. Aí sim, eu acho que configura essa questão do relacionamento abusivo. Eu acho que abusivo, né? O que é abusivo? É tudo aquilo que incomoda uma das partes, né? Ambas as partes, não. Uma das partes. E quando está incomodando uma das partes e você tem alguma dificuldade, cede mesmo assim, deixa de ser você, né? Aquilo deixa de ser a tua escolha, aí eu acho que começa a se configurar. Aí eu tenho a uma questão pergunta para abusiva. vocês dois. Vocês, em algum momento da vida, já foram abusadores? Eu acho que já. Eu acho que já. Mesmo numa questão dominante em relacionamentos, eu acho que já. Olha, eu vou sair de perto de ti, não quero mais nem ser tua amiga. Não, na verdade, eu nunca fui assim, ciumenta com nada, assim, entendeu? Minhas irmãs morrem de ciúme da minha mãe, mas eu sou tranquila, ela quer ficar com ela, pode ficar, ela quer viajar pra cá, pode levar. Eu sou muito de boa, eu não tenho muito esse apego. Não, que bom. Não, eu não tenho, assim, eu sou muito... Quer fazer do teu jeito? Pode fazer. Até que meu marido quer dizer, tranquilo. Para não sei o quê, tudo bem. Eu não sou de ficar... Ou confia... Sim. E eu gosto também daquele momento meu, entendeu? Eu gosto daquele momento comigo. Porque eu acho que a nossa melhor companhia somos nós mesmos, entendeu? Perfeito. Você sabe o porquê que eu acho que eu já fui abusador? Por quê? Porque eu já me surpreendi com um não. Eu sempre... Não vou colocar aqui, né? Entendi. A situação, porque... Eu vou ficar calada. Logicamente, cara, que eu vou Aí eu digo, denunciar. fala. Eu vou ficar calada, não vou Mas falar. assim, Fala, conta. Eu sempre contava com essa pessoa, né? E às vezes eu contava, mesmo sabendo da dificuldade dessa pessoa. E teve um dia que ela falou não. E eu fiquei meio chocado com aquilo, né? Eu acho que esse choque que eu levei, ele denuncia justamente que Entendi. eu estava sendo um se abusador, excedendo. eu estava me excedendo, e talvez a pessoa com a dificuldade de falar não, e aí a gente entra numa questão psicológica, né? Numa questão existencial da pessoa, de personalidade, que as pessoas, gente, procurem psicólogo para desenvolver a habilidade de falar não. Inclusive, procurem a evoluir. Procurem evoluir, exatamente. Estaremos lá. Estaremos lá. Bate. Que, inclusive, o que eu costumo falar para os meus pacientes, que a chave do sucesso não está... E sucesso, quando eu falo, é uma maneira de ter a tua vida plena, né? Tá nos nãos que você fala. Sim. Os estratégicos, né? Sim. Você não vai sair falando não, porque a quantidade de não vai me... Não, né? É a questão estratégica do não. Quando você deixa de ser você, quando você realmente tem essa dificuldade... Eu acho que aí mora a questão abusiva. E a gente encontra muitas pessoas que têm a necessidade de agradar, né? Então, tem muita essa dificuldade de falar o não. E aí vem o abuso muito grande das outras pessoas, né? Eu vejo muito isso, eu dou aula, né? E eu digo que tem alunos mochilas, né? Aquele aluno que você carrega a sua faculdade inteira porque ele nunca tem tempo de fazer seu trabalho, aí você acaba fazendo por ele, falando por ele. É um abuso, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. Diga. Agradar demais é abusivo? Não, para mim não.
Agradar demais, se eu estou agradando, é porque está me agradando. Hum. Né? A minha percepção de agradar. Né? Mas a pessoa que porque está oferecendo o agrado, agradar aí depende da demais. pessoa, depende da sua intenção com a pessoa, isso é muito relativo. Mas não. Né? Vai que tu tá interessado no cara, e o cara começa a te, né, chocolate e flores, você gosta daquilo, é agradar. A partir do momento que aquilo te incomoda, isso já aconteceu, por exemplo, de estar na tua casa e Sem chegar... nomes, por favor. Não vou citar, não vou falar nem que fui eu, não foi comigo não, tá, gente? Uma amiga. Uma amiga, né, de estar na sua casa e de repente, olha, tá chegando flores aí, qual é o seu endereço? Aí você fica, nossa, nada a ver, né? Aquilo já é um abuso, né? Aquela cobrança, oi, bom dia, oi, bom dia, oi, bom dia, né? Mas nesse caso você não correspondeu. Não. Aí ele estava me agradando, porém estava aí que não é agradar para mim. Aí vai a percepção dele. Mas a ação de agradar dele era abusiva. Sim. Porque Então, fica controlando, entendeu? exatamente. A gente não precisa ficar toda hora mandando mensagem ou ligando. A gente vê muito isso nos relacionamentos, entendeu? As mulheres confundem muito isso. A maioria até gosta. Porque elas confundem ciúme, posse com ciúme com relacionamento abusivo. Elas acham que se o homem não ligar, não mandar mensagem toda hora, a maioria... Ciúme com amor. Ela acha confunde. que ciúme é amor. Ela acha, porque se ele não cobrar que a roupa tá curta, olha, tira, não vai sair com essa saia. Aí ela já fica feliz porque ele já está protegendo ela. Olha, você não vai mais trabalhar porque eu vou te dar tudo. Ai, que bom. Olha, você vai parar de estudar porque eu quero te poupar. Então, a gente vê muito isso, elas acham bacana no começo. Sim. Eu vou contar um caso pessoal. No começo, mas depois incomoda. E quando elas falam que elas não aceitam mais aquele jeito dele, aí vem o tapa, vem o soco, entendeu? Vem o palavrão. E aí é que mora e que caracteriza, né? Uhum. Aí é que a pessoa tem a oportunidade de falar, opa, esses são sinais claros de você determinar, opa, isso aqui realmente E é no começo é o limite. do ficar, do namoro. Você já vai percebendo, né? Já. Eu já vivi isso, né? Num relacionamento que eu, cara, assim, não estava afim, falei, pode... Na verdade, a gente ia sair, eu não estava afim, não estava mesmo, pode ir sozinha, né? Isso soou como uma desqualificação. Nossa, Sim. você não gosta de mim, você Não quer minha companhia. não quer minha companhia. Tem tipo, alguma outra coisa para fazer que melhor do que estar comigo? Exatamente. Lógico que entram outros fatores de desconfiança ou, Vai sair enfim, contra a mulher. né? Mas eu acho que o outro também tem o direito. E essa questão da gente realmente determinar o que é abusivo ou não e a gente policiar o nosso próprio comportamento é justamente a gente oferecer a escolha do outro, para o outro, né? A liberdade, eu acho que mora aí. A partir do momento que você não quer ir, cara, não vai. A partir do momento que você tem que ir porque a outra pessoa vai pensar isso ou aquilo, eu acho que aí já está começando a caracterizar, né? Só que assim, a maioria das pessoas, elas não tem essa maturidade. Elas não têm essa maturidade. Porque, se um exemplo, se eu falo, meu marido vai pra bola, tem dia que eu saio só, tem dia que ele sai. E tem alguma coisa. E a tal da bola aqui é famosa. E o nosso relacionamento é super saudável. Entendeu como é que é? Só que os outros já começam a botar coisa na cabeça do outro, que acha que não é correto, que já acha que tá traindo, que já acha que tá interessado em outra pessoa. E aí começa essa bola de neve e os certos são eles. Sim. Eu tô errada. Até porque é o diferente, né? O diferente sempre é o errado. O diferente sempre é o errado. Então, infelizmente, a maioria tem essa mentalidade, essa insegurança, eu falo. É uma insegurança. É engraçado que essa questão da bola, né? O superego. O ambiente da bola, do futebol, é o que menos oferece risco para um relacionamento. Porque só tem... Será? Só tem homem suado. Será? Depende da... Agora eu que não vou deixar o meu sossego para ir pra bola com o marido, ficar sendo babá de marido. Concordo plenamente. Eu não sou, não. Mas aí eu acho que a gente vem para um ponto muito importante. Você tem que gostar mais de você. Que eu acho que é o que falta para muitas pessoas. Porque a partir do momento que você gosta mais de você e você está bem com você mesmo, você sabe viver sua solitude, né? Você não vai atrás do outro porque você vai entender que aquele momento
é dele e você precisa do seu momento. Que ele precisa também, Né? né? Mas hoje é muito difícil, porque a gente vê muitas pessoas que dizem: eu gosto de estar comigo, eu me amo mais do que fulano. Mas quando a Mas gente na vai prática, conversar, a gente vê que não é bem assim. não é desse jeito. Né? O outro, porque a gente vê muito em relacionamento, principalmente relacionamento afetivo, né? Que a minha vida passa a ser a vida do outro, os meus amigos passam a ser os amigos do outro, e quando, de repente, eu olho para o meu lado, eu não tenho mais ninguém. Eu tô ali só com aquela pessoa dependente completamente Dele. daquela pessoa, A pessoa perde o social o dela, né? social dela. E isso é Perde. muito, muito comum. Porque você vai entrando numa teia ali que vai te envolvendo e às vezes você já percebe no final, na hora de uma agressão, e nessa agressão, quando já chega na agressão física, já passou por todos os outros tipos de agressão. Né? A pessoa não enxergou, não conseguiu. Eu já sofri, né, algumas. Eu acho que toda mulher, em algum momento, já passou por um tipo de agressão, seja psicológica, física, graças a Deus não. Né? Mas seja alguma delas, a gente já passou. E a partir do momento que a gente começa a enxergar, a se enxergar, né? Porque eu sou psicóloga, fiz terapia. Né? Quando eu preciso, eu faço terapia, porque a terapia ela te ajuda muito nisso. Né? É fundamental. É fundamental. Mas não é porque eu sou psicóloga que eu não estou sujeita a isso. Né? Então, isso é muito importante a gente colocar. A gente tem que primeiro buscar a nossa essência para poder estar até bem num relacionamento. Porque um relacionamento saudável, você tem que estar inteiro. E não partido, e não faltando uma parte, e nem buscando uma parte. E nem a felicidade no outro. Sim, e nem a felicidade no outro. Exatamente. E uma coisa que a gente coloca muito, a gente sofre por quê? Porque a gente cria expectativa. Né? Eu estou namorando com alguém, hoje é Dia das Mulheres, ele vai ter que me mandar flores, ele vai ter que fazer uma postagem, ele vai ter que fazer isso. E o cara não faz. O cara aí não está inspirado no dia, né? não tem Aí eu vou internet ficar no dia. arrasada, deprimida, né? Eu vou sofrer porque eu criei a expectativa que ele ia fazer. E a gente vê muito isso. E é engraçado. Engraçado não, eu acho trágico e curioso, na verdade. A gente está falando aqui de relacionamentos abusivos, né? Mas a gente pode também caracterizar relacionamento abusivo com as redes sociais que a gente tem, porque a gente é Muito. escravo daquilo. Sim. Muito. Né? A gente eu estava até conversando com o nosso superego e com você hoje sobre a questão Se da ele é o posição. superego, eu sou o quê? Eu sou o id? Você é o id. Ótimo. Muito bom. Você é o id. Mas isso já é papo para outro podcast. Na verdade, a gente estava falando sobre positividade tóxica, né? Às vezes, a gente olhando o Instagram, aquilo ali é tão negativo pra gente, né? Porque às vezes a gente vê aquela blogueira com um sorriso branco, maravilhosa. É só felicidade, é uma vida que todo mundo quer. E às vezes Massagem, salão, roupa. às vezes você tá no sofá, largado, com um dia péssimo. Sofrendo. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado, nasceu uma espinha no seu nariz. E você olha aquele cara lindo ali e fala, isso é uma relação abusiva também Sim. com a rede social, né? E fora o que a gente estava falando, né? O que elas passam, o que eles passam, né? Porque eles têm que estar o tempo todo bem, né? A gente passa um pouco quando a gente trabalha de assistente social, psicólogo, a gente não pode sofrer. A gente tem que estar o tempo todo bem equilibrado, né? Porque senão, vão dizer, mas espera lá, tu é psicólogo, tu tá com depressão? Aí quando chega em casa, a gente, né? Eu tenho, e eu costumo falar para os meus pacientes, que eu tenho nível de equilíbrio do psicólogo, que às vezes pode estar aqui ou pode estar aqui. Sim. O meu pessoal mesmo, às vezes ele está muito abaixo, mas para atender o paciente eu tenho que levar, pelo menos no mínimo, né, o nível de equilíbrio do psicólogo. E a nossa habilidade profissional, ela passa por isso, principalmente você, né, Diane, que viveu tudo que você trata, né, no dia a dia. Bom, não sei como é que tá nosso tempo aí. Tranquilo. Eu só queria tratar sobre uma outra questão que a gente o papo estava tão bom, né? Mas a gente sempre fala muito, né? Eu digo para ele que o nosso mal é que a gente conversa muito sobre psicologia. A gente só verdade. se encontra, eu digo para ele, olha, eu tô cansada, não quero, porque a psicologia tá nos atrapalhando. Olha aí.
Imagina. Psicologia, Mas psicologia. A gente saiu um dia para jantar e falei, ó, eu tô cansada do que de falar de psicologia. Mas A gente sai, às vezes, para jantar, para falar sobre o Big É, Brother e acaba... não dá. Não tem Então, como. aquele comportamento naquela prova do líder Pois demonstrou aquela muita... prova foi realizada por causa disso, para levar ao Aí extremo do começa a analisar, comportamento, né? aí a gente analisa. acaba, sai. Mas voltando, comportamento vamos lá, narcisista, aquela né? voltando. Esse comportamento narcisista que eu estou falando aqui, eu acho que ele é a base da questão do assédio no trabalho, que eu acho que também é um tipo de relacionamento abusivo, né? Sim. E eu acho que com agravante maior, porque a pessoa depende daquilo ali para viver, Sim, né? e é muito comum. Muito comum, principalmente com mulheres. Muito comum. Sim. É Né? essa troca de favores sexuais por um emprego, por um cargo melhor, por Você ter já algumas tratou? regalias no local de Sim. trabalho, sim. Você já pegou casos assim que a pessoa estava presa nessa questão da dependência, por exemplo? Uma das pessoas que eu atendi, voltado para esse caso, era uma moça que ela trabalhava para uma empresa multinacional, no caso, e ela era a única mulher do setor, né? E pelo fato de serem muitos homens lá, os homens, o superior dela, no caso, que era o encarregado que ela falava, ele fazia questão de mostrar para ela todo dia que ela era uma péssima mulher. Teu trabalho tá uma porcaria, tu não presta, tu não vale nada, tira isso daqui, tu não sabe fazer nada. Todo dia ele falava essas coisas. Teu corpo tá feio, tu tá acabada, isso no local de trabalho. Quando ela me procurou para falar sobre isso, porque esse tipo de caso, na época, a gente atendia era só na delegacia da 16ª, né, que é da Borges Leal. Na delegacia da mulher era mais quando havia uma relação íntima de afeto, de acordo com a Lei Maria da Penha. E aí eu acompanhei essa moça até a 16ª, que ela estava com muita vergonha, né, triste. Eu peguei, não, vou te acompanhar. Quando eu cheguei na delegacia, as pessoas falaram assim, não, a gente vai chamar ele para uma conversa. Eu falei, não, mas eu não estou aqui para chamar ele para uma conversa. Ela vai registrar o boletim de ocorrência, ela vai fazer o procedimento. Ah, vocês querem fazer procedimento porque vocês querem processar a multinacional? Falei, não, senhor. A gente não tá fazendo procedimento contra o dono da empresa. A gente está fazendo procedimento contra um funcionário que teve uma atitude infeliz e é ele que vai pagar por isso. Mas, de qualquer A gente forma, não- a empresa também é responsável por esse funcionário que não olha a Sim, questão desse... mas aí o funcionário a gente ia entrar com danos morais, com danos materiais contra ele. A gente não ia entrar contra o dono. Tipo assim, porque eles achavam que a gente estava criando uma questão de dinheiro. Sim. Que aquilo era frescura, que ele só tinha falado umas coisinhas para ela. Não era para chegar em delegacia aquilo. Não tinha necessidade. Não tinha podia ser necessidade. Que o que ela resolvido. queria não era boletim, o que ela queria era dinheiro. Quando Isso- não aparecer, que dizem assim, não, ela só quer aparecer. Isso que foi, essa que foi o que ele falou, entendeu? O coach falaria, é falta de resiliência. Mas foi nessa forma que eu fiquei chateada. Eu falei, não, ela vai fazer. Aí ela fez o procedimento, ele foi chamado e ele foi demitido. A empresa demitiu ele, que a empresa tomou ciência, que eu falei, você vai pegar seu boletim de ocorrência, eu vou tirar uma cópia, você vai apresentar no RH da empresa. E aí ela apresentou, aí sim tomaram ciência, porque até então ela não tinha falado. Não, e até é interessante, porque às vezes acontecem coisas dentro da empresa que o dono não sabe. Não sabe. Também a gente tem que Não levar sabe. isso, né? Mas você não Aí acha a que é gente- obrigação dele saber? Depende do tamanho da empresa. Imagina, se eu sou dona de uma Multinacional. Honda, Era muito grande. como é essa. que eu vou saber que lá na montagem está tendo um problema desse? É eu muito acho- grande. eu Aí acho eu falo que é que o faltaria o seguinte. psicólogo, né? Para estar ali, que nessa Isso. empresa com certeza não Com tinha. certeza, não Exatamente. Ou o psicólogo é especializado, um psicólogo empresarial, que inclusive para promover, né, esse Sim, entendimento com a sim. equipe, para promover entre as hierarquias, né, da empresa, naquela questão do organograma, de que existem responsabilidades nas relações humanas, né, de promoção, inclusive, de bem-estar, que é uma das obrigações das empresas, das organizações, é você promover bem-estar para o funcionário. Sim. Você não está fazendo favor para o funcionário. Ele está colaborando, ele entra com a mão de obra e você entra com a remuneração. Ponto. A partir do momento que um lado... eu sei que ele está passando por necessidades, então, assim, se ele não quiser
É isso. Se ele quiser isso, se ele não quiser, tem uma fila aqui Até de porque tem que candidatos. trabalhar muito a questão da saúde mental, porque se a saúde mental dele não estiver boa, nada vai estar. Sim. Entendeu? Então, o ponto fundamental é a saúde mental dele. Porque com a saúde mental ele vai viver bem com a família, vai poder render bem no trabalho. E se ele estiver Exatamente. adoecido, ele vai adoecer a família, vai adoecer os amigos do trabalho, e todo mundo vai ficar do mesmo jeito que ele, né? E o interessante também vem do abusador, porque esse funcionário pode ser abusador dentro da casa dele, aí só faz repetir o comportamento e vai levar em todos os locais que ele estiver. Porque a forma que ele sabe ter um relacionamento, né? E é engraçado, né? Engraçado não, curioso e trágico, que a questão do abuso no trabalho, ele é legítimo, né? Ele é legitimado justamente pelo cargo do cara, pelo Sim. cargo do chefe. Isso não é um líder, é um chefe, Não. né? Achar que tem poder sobre outra pessoa por justamente ter um cargo dentro da organização da empresa. E assim, muitas empresas hoje, elas fazem uma pergunta no momento da entrevista. Você tem algum problema do seu superior ser uma mulher? Porque muitas vezes os homens, a maioria, não, assim, não todos, alguns, eles não aceitam serem comandados por uma mulher. Eu passei por isso dando aula. Eu comecei a dar aula, eu tinha uns 26, 27 anos, para uma turma de matemática, noite em Manaus. Peraí, 26, 27, Não, 16 para, tá? E tu não sabe quantos anos eu tenho. É verdade. Então, aí o que aconteceu? Eu entrei numa sala, matemática, né? Estritamente 90% homens. Muitas pessoas, Manaus, distrito industrial, né? Sim. Então, entra uma menina, 26 anos, recém-formada, né? Para dar aula de psicologia. Gente, sabe aquele olhar assim que ficou, acho que um mês, o pessoal não acreditava em mim. Não Eu me botaram senti, fé. não, eles não levavam, eu passei a me sentir muito mal. Desacreditaram. Desacreditada, mas eu falei, vou mostrar a minha competência. Mas é essa dificuldade, pô, uma menina, uma mulher tá me dando aula que já tenho não sei quanto tempo de experiência, trabalho, não sei Era eu onde, que tinha que sou estar ensinando diretor, pra não sei ela. aonde, não sabe nada, né? Então é uma pergunta interessante, né? Muito interessante. E por falar em pergunta, temos uma pergunta aqui do nosso perfil no Instagram, hein? Chegou uma pergunta no chat. Se essa questão do abuso, do relacionamento abusivo, tem a ver com algum transtorno, tem a ver com alguma questão de desequilíbrio psicológico ou de personalidade, enfim. Pode ser. Pode ser? Sim. Você já viu isso? Na minha área. Uhum. Não, porque tu trabalha, puxar, acredito que no social, com uma equipe, né? É assim, puxando aqui. Eu acho que vai muito a questão da criação, do meio, do machismo. A forma como você é criado e a forma como você vai reproduzir aquela educação que tu teve. Porque eu tenho minha educação em casa. Quando eu me deparo no outro relacionamento com uma pessoa com uma educação, uma cultura completamente diferente da minha, a gente vai ter os nossos impasses, né? Ou se eu quiser ficar com a pessoa muito, eu vou ser obrigado a ceder, ou eu vou dizer que eu não quero mais. Porque o relacionamento abusivo, ele não acontece do nada. Ele acontece no primeiro encontro, ele acontece quando tu vai na casa dele. Nos pequenos sinais, né? Sim. Tu vai na casa do teu namorado, um exemplo. Eu vou na casa do namorado, eu sou casada, tá, gente? Um exemplo aqui. Tu vai na casa do teu namorado, tu vê o filho falando assim, porra, mamãe, essa comida tá fria. Pra tua irmã, tira esse short aí, tu tá igual uma puta, tu não tá vendo isso aí, não? Eu já ouvi calcinha jeans pra shortinho. Você está de calcinha jeans. O jeito que ele tá tratando a irmã e a mãe não vai ser diferente com ela. Ela acha que vai ser diferente, mas da mesma forma que ele trata as mulheres da casa dele, ele vai tratar a mulher, a companheira, a namorada, porque ele não vai mudar. Só que a mulher tá apaixonada, ela tá encantada, ela idealizou aquele homem, ela acha que aquele homem é a pessoa perfeita para ela, e ela acaba casando ou morando junto. E porque acredita que vai ser diferente ou que ele vai mudar. Que ele vai mudar. Por amor, ele vai mudar. Às vezes muda para pior. E eu acho interessante essa tua visão, que é a visão mais social da coisa, social, né? Mas eu acho que eu concordo com ela, porque quando a gente atende, claro, existe a parte, né, patológica, tem aí, por exemplo, o narcisismo, né, que a gente pode puxar num relacionamento, esquizofrenia, tem assim, várias coisas, até uma depressão pode ser que, né, venha a tornar um burnout também,
né? Tô estressado, tô cansada e de repente eu viro, né, um abusador dentro da minha casa ou uma abusadora dentro da minha casa, né? Então, mas tem muito, a gente é muito forte a nossa parte social, né? Porque o nosso meio no qual a gente vive, no qual tu vem, isso faz muita parte psicossocial, né? Sim, eu acho que alguns transtornos de personalidade, eles caracterizam alguns abusadores, né? A gente pode realmente descobrir, realmente dentro de um processo, né, psicoterapêutico, lógico, que esse abusador, ele pode estar passando por desenvolvendo um transtorno de personalidade, né? Um transtorno de personalidade narcisista, como você falou, antissocial, ou o abusado pode estar sendo desenvolvendo essa questão do transtorno de personalidade dependente, né? A questão da baixa autoestima, da falta de segurança em si mesmo, falta de autoconhecimento. Eu acho que ela passa também por isso aí. Sim. Então, eu acho que essa conversa aqui, já finalizando, tá, gente? Que a gente está terminando nosso tempo. Eu acho que dentro dessa questão, desse tema de relacionamentos abusivos, essa conversa e os profissionais que nós somos, eu acho que contempla justamente esse suporte a quem está passando por isso, né? Assistente social, nessa visão mais social da coisa, cultural, né? Sim. E o psicólogo para acompanhamento mais comportamental, como que isso está sendo colocado na família, quais os impactos psicológicos, né? A profundidade disso tudo. Uma coisa para ressaltar, né? Tem a equipe multiprofissional que vai estar ali trabalhando, né? Várias pessoas atuando nessa equipe e também aí que a gente pega o psicólogo social que vai estar nessa equipe e o psicólogo clínico, que são duas coisas diferentes, para fazer esse acompanhamento, né, com essa pessoa que está sendo abusado, até mesmo com o abusador, porque o abusador pode perceber que ele é vamos lá, o vilão e possa buscar ajuda. Sim. Né? É raro, mas pode acontecer. Assim como tem muitas mulheres que sofreram alguns meses ou anos esse relacionamento abusivo, elas acabaram se tornando abusivas para se defender. Tu é isso, eu não sou, é tu. Acaba reproduzindo, acaba dando né? tapa no homem, batendo no homem. Ah, não vou sair também, tu não vai. Ah, eu vou rasgar tua camisa, não sei o quê, eu vou quebrar teu carro. Então, a mãe fala assim, meu Deus, a minha filha não era assim. Depois que ela casou, que ela se tornou essa mulher que ela é. Ela não fazia isso, ela não chamava um palavrão. Agora a boca dela assim, tu já viste um caso, já deve ter visto com certeza, que a mulher não era abusadora, ela foi abusada durante muito tempo, conseguiu sair desse relacionamento e quando ela iniciou um novo relacionamento, ela passou a ser abusadora? Já. E bem forte. De uma forma muito forte. De controlar telefone, olhar os bolsos da roupa, ficar seguindo se saiu, olhar celular, ver as coisas, ver as Você que está mensagens. ouvindo, isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Tentar verificar com vapor aqui a senha do celular. Vapor? No vapor, tem esse esquema. Não sabia. Tem esse esquema. Vasculhar bolsos. Né? Olhar dentro do carro se tem alguma coisa, verificar se tem camisinha dentro da carteira, saber seguir para ver onde ele está, com quem ele está conversando, por que ele demorou a chegar em casa, ele está no bar bebendo, ela vai pro bar, dá tapa na cara dele, manda ele para casa. Assim, além, né, da questão abusadora da coisa, essa pessoa ela também está desenvolvendo um transtorno neurótico, né, sobre a vida dela, né? Sim. Mais uma paciente pra gente. Com certeza, tá muito cheio, E o pior é que essas mulheres, quando elas vão para atendimento, elas ficam com tanta raiva que elas tremem. Elas ficam vermelhas, tremendo assim, porque enquanto elas não baterem, não, sei lá, não fazer alguma coisa que cause algum impacto, para ele parar, para obedecer ela. Se ela falar, não sai, fica, tu não vai beber, tu não vai fazer isso, esconde a chave do carro, elas ficam com um ódio assim dentro delas. Paranoia total, né? Caramba. São os paranoides aí, né? E assim, já também finalizando, né? E aqui no nosso município de Santarém, quem procurar, onde como é que a gente faz? As considerações finais. Isso. Tá. Eu estou trabalhando na Fundação Para a Paz, né, que é ali na Avenida Sérgio Rem, que é um trabalho integrado com a Polícia Civil. Dentro funcionam as duas delegacias, a Delegacia da Mulher e a Delegacia da Criança e Adolescente. Que legal. O serviço social e a psicologia, a gente faz o acolhimento, a gente faz a triagem e a gente direciona.
Quando tem crime, vai para a polícia. Se não tem crime, a gente encaminha para a rede de proteção. Mas eu sempre falo que se você está sofrendo, tem algum problema, está passando por algum tipo de violência, procura a unidade básica, procura a escola, procura um padre, procura um pastor, procura qualquer lugar que vai te fazer bem. E se você não quiser denunciar, procura a gente que a gente vai estar te orientando, porque eu falo, sozinha você não vai conseguir e sozinho você não vai conseguir. Você precisa de uma terceira pessoa para estar te dando uma luz, para estar te ajudando a resolver esse problema que você sozinho não vai conseguir. Então, a gente encaminha, a gente orienta. Vocês têm toda a rede, né, de suporte para essa Toda a pessoa. rede, tem a rede completa no município de Santarém, que contempla tanto a Lei Maria da Penha, Aí, viu, quanto gente? violência contra a criança e adolescente, violência contra o idoso. Eu sempre falo, a justiça dorme para quem não procura. Perfeito. Às vezes é muito fácil, às vezes você só precisa desabafar. Às vezes falar, soltar aquela tua angústia é muito bom. E quando você solta aquilo que está preso, que está te incomodando, você vai conseguir enxergar. Legal. E você vai conseguir tomar um rumo na tua vida. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer ficar ali passando por situações difíceis. A gente quer ser feliz. Exatamente. Então, quem tem que buscar somos nós. A gente tem que buscar ajuda. E a gente tem que buscar o que é melhor para a gente. E primeiro pense em você para poder pensar no outro. Porque às vezes eu penso no meu filho, na minha mãe que vai falar de mim, do meu vizinho. E eu estou ali adoecendo, estou ali sofrendo. Vai ter um dia que você não vai conseguir levantar da sua cama e da sua rede. Você vai sentir dor até no cabelo, porque já está doendo tudo. Aquele sofrimento físico se tornou o sofrimento da alma e você não vai ter forças para superar. E quando chegar a esse ponto, procura, porque o negócio está feio. Ou nem deixa chegar nesse ponto, Não né? Quando deixa chegar, começa, gente, não já deixa. liga o gatilho ali. É muito triste. E às vezes é só pegar na mão de alguém e dizer assim, vamos ali comigo. Exatamente. Né? Eu acho que aí a gente vê, né? A gente vê que a nossa sociedade, a gente de procurar, de mostrar a nossa fragilidade para o outro, né? A gente tem essa dificuldade. Então tá aí, assistência social muito forte, psicologia tem que estar cada vez mais presente. A gente viu muita importância disso na pandemia, que também aconteceu muito essa questão de abuso, né? Então estamos aí, sempre bom falar desse assunto. Eu acho que nunca é demais, né? Uma coisa que a gente falando aqui vai tocar em alguém, alguém vai perceber e procure, não se cale, porque a gente tem que ser feliz. Exatamente. E esse termo sofrimento na alma, eu acho que dá para realmente resumir, né, tudo que a gente tratou aqui sobre a questão de relacionamentos abusivos. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Foi interessantíssimo o papo. Eu adorei. Sei que tu não fosse me agradecer. Claro que eu vou te agradecer. Não, Sempre. já que ela não veio mais. Bom, espero que a gente, né, tenha outros momentos aí para a gente bater e debater, refletir sobre outros assuntos aí. Até porque ela tem muito conteúdo, né? Percebemos. Demais, muitas histórias para contar ainda. Me coloco à disposição. Que bom. Gente, muito obrigado. Até o próximo podcast e acompanhe a gente nas redes sociais. Um abraço.